Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui com mais uma aula. A aula de hoje para vocês de inglês Yes, No Questions. Bem, primeiramente vamos fazer uma introdução. O que é esse Yes or No Questions? São as respostas, são perguntas que eu respondo com Yes ou No, né? Vou dar um exemplo disso. Você gosta de sair nos finais de semana? Sim, eu gosto. Você prefere pizza ou você prefere chocolate? Essa não é uma resposta de sim ou não, né? Você vai ter que dar uma resposta. Vou dar outro exemplo de uma resposta que não é de sim ou não. Quando eu pergunto como uma W8 question, por exemplo, Who is your mother? Quem é sua mãe? Aí você tem que responder, né? O nome da mãe. Você não pode falar sim, ela é minha mãe, ou sim, né? Não precisa de falar sim ou não. Você viajou para a Austrália? Aí é uma resposta de sim ou não. Entendeu? Então, olha, essas respostas de sim ou não vão começar com uma W8 question. Então, elas não vão começar com what, com where, com when, com who, com how, nenhuma dessas palavrinhas. Outra coisa, quais são as palavras que vão aparecer, né? Quais são as palavras que eu vou ter que prestar atenção? Então, para começar, eu vou ter que prestar atenção no verbo dessa frase para eu conseguir transformá-la numa questão. Então, eu tenho os três tipos diferentes de verbos. O to be, que é o verbo ser, estar, que ele serve para te descrever, para descrever lugares, para falar o seu estado físico, emocional, enfim. Tem os verbos modals, que também são chamados de anômalos, que são aqueles o can, eu posso, eu devo, né? E tem o action, os verbos de ação. Então, vamos começar com o verbo to be. Então, aqui eu conjuguei o verbo to be no simple present e no simple past. Por que eu conjuguei só no simple present e no simple past? No presente simples e no passado simples? Porque ele é os únicos dois tempos, eles são os únicos dois tempos que vai haver alteração no verbo to be. Ou seja, dependendo da pessoa que você estiver falando, vai ter um verbo to be diferente. Então, olha só. Esse aqui é o que professora de colégio adora fazer, gente, é o verbo to be. I am é eu sou ou eu estou. Então, I am a teacher, eu sou uma professora. I am happy, eu estou feliz. I am singing, eu estou cantando, né? Então, o verbo to be ele vai servir para descrever as suas características, tanto físicas quanto psicológicas. Por exemplo, física. I am tall, eu sou alta ou alto, né? I am beautiful, eu sou bonita ou bonito. Também pode descrever as suas psicológicas, por exemplo, I am happy, feelings, né, sentimentos, ou I am crazy, eu sou louca. Enfim, só que ele vai mudar dependendo da pessoa, ó. Pra I, no presente, é o am, I am. Pra you, você é o are. Pra he, é is, he is. Mas o he, gente, ele é um pronome que substitui um nome. Então, o he pode ser qualquer homem, por exemplo, David is... Jonas is, Marcos is, Matthew is. Qualquer pessoa, qualquer ser masculino pode ser substituído por he, que é o pronome he, ele. Vai ser usado com is também, se for um só. She, ela. Então, qualquer pessoa feminina que seja no singular, que você pode substituir por she, também vai ser usada com is. Por exemplo, eu vou falar que ela é professora, she is teacher. Mas eu posso falar que Jacqueline is teacher. Eu posso falar que Denise is teacher. Eu posso falar que Carol is teacher. Porque todos esses nomes femininos eu posso substituir por she. Agora, it é substituído por animal. Um animal ou uma coisa. Então, vamos falar de uma mesa. It is a table. Isto é uma mesa. Ou, it is red. Ela é vermelha. Então, o it pode ser ela. Mas o it pode ser ele também, por exemplo. It is a cell phone. Isto é um celular. It is black. Ele é preto. Tá? E o it também pode ser usado para humano quando é bebê, bebezinho. Então, it is my nephew. Né? Ele é o meu sobrinho. Mas você pode usar he também, né? Não tem problema. It is crying. Ele está chorando.
We are, nós somos, nós estamos. Então, qualquer pessoa, eu mais alguém, que for mais de um, né, vai ser usado com are, tá? Are é sempre para plural. E todo plural é com are. You are, você é ou está, ou vocês são ou estão. Como que eu vou diferenciar o you de você do you de vocês? Não vai. Para escrever não vai. Vai ser pelo texto, pelo contexto. They are. They é o plural de he. Então, se eu falar he is a teacher, ele é um professor. Se fosse mais de um, seria they are teachers. Mas o they também é plural de she. Então, she is crying, ela está chorando. They are crying, eles estão chorando. E se eu for falar each, da mesa, né? Que eu falei a mesa é vermelha. It is red. Se eu fosse falar que tem mais mesas e elas são vermelhas, também seria they. They are red. Lembrando que adjetivo não tem plural e nem feminino, né? Se for uma mesa red, vai ser vermelha. Vermelhar, né? It is red, normal. Se for vermelhou, é red também. Se for as mesas vermelhas, red também. E se for os carros vermelhos, red do mesmo jeito, tá? Não muda nada. Então, a primeira parte que eu disse, nós vamos usar com características, mas também serve para descrever presente contínuos, tá? Se eu colocar um verbo na frente aí agora com ing, ele é o presente contínuos. Por exemplo, essa música que a gente está ouvindo agora, é um homem cantando. He is singing very well. Ele está cantando muito bem. They are talking. Eles estão conversando. Então, eu pus um pronome ou um nome mais o verbo to be e mais um verbo no ing na frente. Eu estou descrevendo o presente imediato que está acontecendo agora. Na negativa do simple present do verbo to be, é só colocar um not. Então, eu poderia pegar a primeira tabela e colocar not na frente de tudo. Assim, ó, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Para negar tudo que eu falei agora. Porém, eu também posso juntar o not com o verbo to be. O primeiro não tem, né? Fica I am not. Eu vejo muita gente falando ain't, que é uma palavra que aparece muito em música e às vezes em poema. E é usado para não sou, não estou, não é, não está. Mas ele não é gramaticalmente correto, né? Então, o am você não vai juntar, não. I'm not é a maior diminuição que você pode fazer dele. O are com o not fica aren't e o is com o not fica isn't. Para pergunta, am I, are you, is he, é só pegar o verbo to be lá da primeira tabela e colocar na frente. São essas perguntas que a gente vai usar para yes or no question. Então, olha só. Am I happy? Eu estou feliz? Esse é um tipo de pergunta que responde sim ou não. Yes, you are. Sim, você está. Porque quando eu pergunto com I, né? Então, quando eu pergunto com I, eu tenho aqui, ó. Am I happy? Eu tenho que responder com yes, you are. Se for não, no, you aren't. Mas eu não posso responder resposta comprida, longa. Am I happy? Yes, you are happy. Claro, fica até mais legal. Am I happy? No, you are not happy. Are you dancing? Você está dançando? Vou fazer um presente contínuo agora. Yes, I am dancing. Ou simplesmente yes, I am. No, I'm not dancing. Ou no, I'm not. E assim por diante, gente. Então, para fazer uma resposta de uma question, de yes or no question, é só você fazer uma pergunta simples, ou seja, usando o próprio auxiliar. No caso do verbo to be, o auxiliar é ele mesmo. Então, você olha a primeira tabela aqui e você só inverte de lugar. Então, você vai ter o começo de uma pergunta, de uma yes or no question. No passado, o verbo to be, né, ele é was para singular e were para plural. Simples, né? O you pode ser você ou vocês, mas eu vou sempre levar o you como se ele fosse plural. Para sempre ter o are aqui, né, para plural, e aqui o were também. Então, I was, eu era. I was happy, eu era feliz, eu estava feliz. Ou I was dancing, eu estava dançando. You were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Então, esses aqui são os passados do verbo to be. Na negativa, eu também posso só colocar um not aqui na frente. Ficar I was not, you were not, he was not e assim por diante. Ou eu posso juntar. Was junto com o not fica wasn't e were junto com o not fica weren't. Então, I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. Beleza, vocês entenderam aí a sequência. Agora, do lado de cá, são as perguntas.
Então, é só pegar esse auxiliar aqui, jogar para frente. No verbo to be, presente e simple past. O próprio verbo to be vai ser o auxiliar dele, tá bom? Então, é só jogar ele para o começo ou antes do sujeito. Então, olha aqui, ó. Was I happy? Eu estava feliz. Tipo, pega uma foto e olha. Was I happy that day? Eu estava feliz aquele dia? Parece que não, né? Ah, e a sua mãe, que estava lá, que lembra de você pequena, vai falar Yes, you were. Ó. You were. Ou no, you weren't. Ou completa, né? Yes, you were happy that day. No, you weren't happy that day. Vou fazer uma com was she. Was she happy? Ela estava feliz? Yes, she was happy. No, she wasn't happy. Tá bom? Vou fazer uma coisinha pra vocês nunca esquecerem desse he, she, it aqui, ó. He lembra de He-Man, she lembra de Xena ou Shiva. Depende do que você joga, do que você assiste. E it lembra de it a coisa. Vocês não esquecem mais, tá? Bom, galera, agora eu vou mostrar pra vocês os action verbs. Os action verbs, eles são aqueles verbos de ação. Olha só, like é um verbo de ação, share, compartilhar, follow, seguir, send, enviar, call, ligar e watch, que é assistir. Escolhi esses verbos aí, que são os verbos que vocês encontram no YouTube, no Facebook, no Instagram, você já pensou que tudo isso é em inglês? Ó, YouTube, Facebook, Instagram, se bem que Instagram nem tanto, né? Mas enfim. Mas você consegue perceber isso aí se o seu celular for americanizado, né? Ele vai estar com essas opções em inglês. Bom, primeira coisa dos verbos de ação, eles vão precisar de auxiliares em 2 casos, na negativa e na interrogativa. Pensa comigo assim. Pensa que eu sou uma pessoa legal, de boa, então eu falo assim, ó. I like pizza. Eu gosto de pizza. Então essa é uma frase. Pensa que a minha frase é uma pessoa, personifica essa frase. Agora pensa que você vai colocar uma palavra a mais nessa frase, tipo que você não gosta de pizza. Você vai adentrar nessa frase um não. Então, você vai deixar essa frase mais pesada. Então, você vai precisar de uma muleta para ajudar ela a se locomover. Ou rodinhas. Essas rodinhas do presente são do. Então, eu vou colocar I do not like pizza. Posso juntar usando I don't like pizza. Para o not não ficar pesado na frase. O do vai entrar para ajudá-lo. Na pergunta também, vai acrescentar o quê? O ponto de pergunta e vai deixar essa frase aqui pesada. Então, você vai pegar esse do e vai colocar no começo da frase. Lembra que vou voltar para vocês perceberem que o verbo to be ele vinha para o começo? Olha só, na pergunta, daqui ele chegava de cá no começo. Aqui não posso pôr like no começo, né? Ficar assim, ó, like, I, pizza, né? Fica horrível. Então, como eu estou acrescentando ponto de pergunta e eu não posso usar o like como auxiliar, eu vou acrescentar o do no começo da frase. Então, do I like pizza? Do you like pizza? Bom, até aqui vocês entenderam, né? Então, o auxiliar do vai auxiliar o not. Ó, aqui tá falando, ó. Ele auxilia o not e o ponto de pergunta. Ou seja, ele só vai aparecer nas negativas e na interrogativa. Belezinha. Para he, she, it, que é aquele he-man, shiva, it, a coisa que eu falei para vocês, e tudo que possa ser substituído por he, she, it, Marcos, Daniel, Julia, the dog, the cat, todos os terceiras pessoas do singular, em inglês eles acrescentam um S na presente, né, nas sentenças no presente para afirmativas. Então, se eu falar I like pizza e eu quiser falar que meu irmão também gosta, vai ficar my brother likes pizza. A minha irmã, she likes. E se eu falar que o pássaro gosta de cantar de manhã, it likes to sing in the morning. Ou eu posso até falar do bird mesmo, né? The bird likes to sing in the morning. Tanto se eu usar the bird no singular ou it, eu tô falando da mesma coisa, então continua sendo likes. Continua na terceira pessoa do singular mesmo. Beleza. Então, esse S aí é uma adição. Quando eu vou para a negativa, então eu lembro que eu tenho que colocar um auxiliar, né, uma muleta para o not aí, umas rodinhas na minha mala mais pesada. Só que ele estaria likes, né? Essas muletas, elas são tão legais, tão boazinhas, que elas pegam até esse S para carregar com elas. Então, ao invés de ficar he, do, not, likes, o do, que é a muleta, ele vai roubar esse S do like, né? Tá lá, he likes. Ele vai ficar, então, he does
not like. O like não precisa pôr S de novo, porque o S foi roubado pelo do. Aqui embaixo eu escrevi isso, ó. Quando o do rouba o S do verbo, que é nas negativas para he, she, it, ó. He, she, it. Quando o do rouba esse S, você não precisa deixar esse S lá. Porque imagina se as pessoas, se você tiver sua conta roubada em R$1.000. Esses R$1.000 vão ficar na sua conta? Não, né? Vai ser roubado, vai ficar com o ladrão. Então, pensa que o does é um ladrão também, né? Um ladrão, mas que ele ajuda. Enfim, auxiliar. Então, vai ficar he doesn't like, she doesn't like, it doesn't like. Ou does not, se você quiser, não tem problema. Aqui volta normal, ó. We, you, they é só o do mesmo. We do not like, o do auxiliando not aqui. You do not like. They do not like. Ou don't, você que escolhe. Na pergunta, eu tô acrescentando ponto de pergunta, então a minha frase vai ficar mais pesada. Então, eu também vou precisar do meu auxiliar, da minha muleta, que é o do. Mas agora eu já sei que para he, she, it, o do vai ter aquela alteração de, né, de roubar o S do verbo. Nesse caso, eu tô usando like, mas pode ser para qualquer verbo. Então, do I like? Do you like? Does he like? Não é does he likes, não. E nem do he likes, tá? Does she like? Does it like? Does we like? Do we like? Do you like? Do they like? Desse jeitinho aqui, ó, maravilha para fazer uma yes or no questions. Porque eu vou perguntar, do you like banana? Você gosta de banana? Does he like Psy music? Né? Does she dance in the parties? Ela dança nas festas. O simple present é usado para tempo de rotina, ok? Então, se for, vou dar o exemplo do call aqui. Ou do watch, que é melhor assistir. Do you watch soap opera? Você assiste novela? Então, tá perguntando se você faz isso com frequência. Se fosse para ela, does she watch Netflix movies? Ela assiste os filmes da Netflix. Does it enjoy YouTube videos? Por exemplo, a minha gata, ela gosta dos vídeos do YouTube que os outros gatinhos ficam miando, acalma ela. Eu às vezes ponho quando ela tá muito nervosa, quando é à noite ela quer sair. Então eu posso perguntar, does it like? Porque a minha gata é uma gata, então é it. Does it like YouTube videos about cats? Enfim. Para animais de estimação, normalmente a gente não usa muito it, não. Usa mais he ou she mesmo. Mas eu fiz para vocês entenderem. Então, OBS, bilhete amigo aqui, small device. O do auxilia só o not e o ponto de pergunta. O do mais o S, que é roubado dos verbos, vira o does. O do mais o not vira don't. O does, que é o do mais o S roubado, né, do outro verbo, fica mais o not, fica doesn't, desse jeito. Mas se você, ao invés de escrever don't aqui, ó, quiser escrever do not, pode. Does not é a mesma coisa que doesn't, então aqui no doesn't você pode escrever does not. Alguns lugares é até melhor você escrever separado para parecer mais formal. Então agora os yes, no questions também, mas agora falando do simple past, tá? Passado. Passado, gente, vai ter um único auxiliar, que é o did, né? Não vai aparecer igual o simple present, que vai mudar para he, she, it, não. Olha só o like. Peguei o like de novo. I like it, you like it, he like it, she like it, it like it, we like it, you like it, they like it. Não teve alteração para nenhum, quer dizer, né? Apareceu o D do like it, porque esse D aí simboliza o meu passado. Mas ficou like it para todas as pessoas. Pensa, aquela hora aqui, ó, no simple present, eu não usei o do para auxiliar. O do, gente, ele também é o verbo fazer, em outra situação, né? Sem ser como auxiliar, ele vai ser o verbo fazer. O verbo fazer no passado é did. Então, eu vou usar o do para presente, usei o did para passado, por que não, né? O did também vai auxiliar o not e o ponto de pergunta, porque o not ele é uma palavra extra na frase, então vai pesar essa frase, o did vai ser a muleta. E o ponto de pergunta também é uma demarcação extra nessa frase, então também vai pesar. Então, olha só. Aqui, eu vou juntar ele com not. O did mais o not fica didn't. Então, I didn't like. You didn't like. Ah, mas cadê o D daqui? Ué, o did já tá no passado.
Então, não precisa colocar ele não fez a ação de gostou. Ele não fez a ação de gostar. Sempre o primeiro verbo está no passado, o segundo não precisa estar, né, gente? Ele foi, andou? Não, ele foi andar. Enfim, então já está no passado aqui. I didn't like, you didn't like, e assim por diante para todos. O did aqui para auxiliar a pergunta, ele vai vir à frente. Did I like? Did you like? Did he like? Did she like? Enfim, para todo mundo. Quando a pergunta começa com auxiliar, ela é uma pergunta de yes or no, yes or no question. Então, como que eu responderia isso aqui, ó? Por exemplo, Did you like sei lá, deixa eu pensar. Did you like rock music? Did you like the rock concert? Você gostou do show de rock? Como é passado, né? Tem que ser uma coisa que passou já. Você pode responder yes, I did, só usar o auxiliar, já vai dar certo. Yes, né? O sujeito, que é I, porque eu perguntei com you. E did, que é auxiliar. Resposta curta. Ou você pode responder tudo. Yes, I liked the rock concert. Aí, se o did não aparecer, porque o did vai aparecer para respostas curtas também. Ele vai aparecer para substituir tudo. Então, além de muleta, ele é um substituto também. Ele é aquela professora substituto que ficava na biblioteca, que na verdade é uma bibliotecária, mas quando a professora faltava, ela que dava aula para você. Você lembra dela? Exatamente, o did também é essa professora. Então, ela vai aqui auxiliar a professora num dia de prova, por exemplo, né? Como se fosse uma pergunta, uma negação, um probleminha aqui também ela vai estar lá para auxiliar o not e o ponto de pergunta. Por exemplo, ela leva as pastas para a sala, então ela vai auxiliando o not aqui. E ela também leva o aluno para a diretoria, então ela vai auxiliando o ponto de pergunta aqui. É só para ilustrar, gente, tá? Mas se ele não aparecer, né? Se eu for falar, Did you like the rock concert? Você pode responder, Yes, I liked the rock concert. Não vai did, não. Porque não precisa, porque eu já sei que tá no passado, meu ED já me mostra isso. E eu não preciso auxiliar nada numa frase afirmativa, né? Porque ela não tem nada de extra, ela é uma frase normal. Agora, se eu não quiser falar a frase toda, então se eu perguntar Did you like the rock concert? Eu posso simplesmente responder Yes, I did. Então, o did vai substituir tudo. Liked the rock concert. É a professora substituta, tá bom? Só I did. Na negativa, ficaria No, I didn't. Tipo assim, ó. No, I didn't. Did you like the rock concert? No, I didn't. A mesma coisa aqui. Vou fazer uma com they, por exemplo. Did they watch? Eles assistiram The Big Bang Theory? Eles assistiram ao seriado The Big Bang Theory? Yes, they. Ou você coloca, né, no passado. Yes, they watched the Big Bang Theory series. Ou yes, they did. Pronto, substituiu tudo. Imagina uma frase bem grandona, né? Did they share what they eat in the lunch yesterday with the teachers? Eles compartilharam o que eles comeram ontem no almoço com os professores? Eu posso responder simplesmente yes, they did. Sim, eles fizeram tudo isso aí. Ok, pessoal, aí eu tenho, né, também os modal verbs ou anomalous verbs. Eu coloquei no cantinho lateral, né, óbvio canto, né? Lateral direito, superior, alguns exemplos. Can, que é o verbo poder, may também, might, must, should, could, shall, will e would. Observe que eu coloquei will e would em outra cor. Por quê? O will e o would, eles não vão ser traduzidos como verbos. Eles vão ser traduzidos, eles vão ser entendidos como palavrinhas que alteram o tempo verbal da frase. Toda vez que o will aparecer, ele também pode aparecer como apóstrofe LL, só as duas últimas letras de sua palavra. Ele vai significar o quê? Um futuro. Então, I will dance, eu dançarei, tá? Então, nem sempre você vai traduzir como um verbo. A mesma coisa do would. O would é o iria. Então, I would dance, eu dançaria, tá? Então, esses dois são tempos verbais. O will para futuro e o would como futuro do pretérito, que a gente chama de condicional, que é o verbo do iria, né? Eu iria, você iria, nós iríamos, nós comeríamos. Ele é muito usado para pergunta, tipo, você gostaria de uma xícara de café, senhor Girafales? Would you like a cup of coffee, Mr. Não sei como é que falaria isso em inglês. Girafales. Giraffes, sei lá. Enfim,
O modal verb vai funcionar igual ao verbo to be com uma vantagem. Ele não muda para ninguém. Então, olha só. I can dance, I can play, I can fly. I believe I can fly. You can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Então, ele é o mais legalzinho. Para negar, eu posso colocar um not. Então, eu pegaria a primeira coluna. I cannot, you cannot. Mas você pode juntar e ficar can't. I can't, you can't, he can't, she can't, it can't, we can't, you can't, they can't. O can é para poder de habilidade, né? Então, aí você não poderia, ou você poderia alguma coisa. Para perguntar, gente, qualquer modal verbo é muito fácil. É só pegar ele e colocar antes do sujeito. Se ele começar a frase, então ele vai montar uma pergunta de yes ou no. Olha o exemplo. Can you fly a kite? Você pode soltar pipa? Você consegue soltar pipa? Ou você pode, para o can na pergunta, pode ser para permissão também. Então, você pode perguntar para tua mãe assim, ó. Can I go out? Posso sair? Can I fly a kite now? Eu posso ir lá soltar uma pipa agora, mãe? A resposta vai ser com yes ou no, gente. Né? Pode falar never também, não sei, né? Enfim, normalmente é yes ou no. Yes, you can. No, you can't. Ou resposta completa. Yes, you can fly a kite. No, you can't fly a kite. Né? E se eu perguntar para você se can you ride a bike, se você pode andar de bicicleta, já dá a ideia de habilidade. Então, yes, I can ride a bike very well. Sim, eu posso andar de bike muito bem. Outros exemplos de modal verbs estão do lado de cá e vocês podem perceber que eles funcionam do mesmo jeito. A única diferença é que alguns modal verbs, tipo may, o might e o shall, você não consegue juntar, né? Igual o can ficou can't. Então, I may not. Na interrogativa, may I. Nossa, o may I é muito usado para permissões, né? Um das mais educadas. May I go to the bathroom, teacher? Posso ir ao banheiro, professora? May I drink some water? Posso beber um pouco de água? O you might, ou, né, eu pus um para cada sujeito. Você deveria, você poderia, mas tipo assim, ó, com uma possibilidade muito remota, tipo uns 20% de probabilidade. You might not, na negativa, e might you. Então pensa, you don't like soccer, você não gosta de futebol. But you might watch with me. Mas pode ser que você assista comigo. Gente, você já não gosta, né? Não vai ser muito provável. You might not escape this fate. Você não vai conseguir escapar desse destino, né? De assistir o futebol comigo. Só que ele não gosta, então é bem provável que ele vá assim. Enfim, e might you come watch some soccer with me? Será que você poderia, sim? Será que seria uma possibilidade remota de você assistir esse futebol comigo? Enfim, o must é a 80% de probabilidade. Eu costumo chamar ele de mãe, né? Porque quando a mãe fala, provável de chover, é melhor você levar blusa, levar sombrinha, levar capa de chuva e de carro, porque vai chover, a mãe sabe das coisas. Então, he must, se a mãe falar assim, ó, he must call you, pode ser que ele ligue para você ou ele deve ligar para você. Mas é quase certeza. É 80% de chance. E também, normalmente, o must dá a ideia de obrigação. Tipo, you must be 18 to drive a car. Você deve ter 18 para dirigir um carro. O mustn't, ele dá a ideia de proibição. You mustn't smoke here. Você não deve fumar aqui. Você pode usar o must not também. E o must he é para pergunta, né? O should eu deveria, o could eu poderia, o shall é a mesma coisa, deveria, poderia. O will é o futuro, né? Igual eu disse, na negativa ele é won't. E para perguntar ele é will you. O would é o condicional, they would. E eles iriam, they would call me, eles me ligariam. They wouldn't, eles não me ligariam. They wouldn't call me. E would they come to my birthday? Eles viriam para o meu aniversário? Uma pergunta condicional. Galera, uma pergunta que caiu no ITA mais ou menos disso. Olha só. Choose the correct answer. Então vamos lá para a gente pensar um pouquinho que a gente estudou agora. Para começar, eu posso observar que é o quê? Tudo questions, certo? São todas perguntas. Bom, eu sei que se eu voltar aqui atrás, ó, eu vou ver que perguntas, todas elas, toda vez que eu olho uma pergunta aqui, ó, ela tem que trocar um pouco a ordem, né? E aparecer um auxiliar, ou um modal, ou um verbo to be. Se você observar aqui, ó, nessa pergunta,
eu tô usando o would. Então, é ele que tem que ser o meu modal. Olha só, ele aqui, ó. Pra perguntar com o would, ele começa. Beleza. Então, são todas perguntas. Eu preciso achar o would nos começos. Repara que no começo das palavras, das frases, o would só tem na letra A e na letra C. Eu já elimino a B e a D. Aí eu não posso eliminar ainda, né, gente? Porque vai que lá na frente tem um erro grotesco, sei lá, medonho, enfim. Então, ó, would you like. Beleza, vamos ver a letra C primeiro. Nós temos que achar errado aí, tá? Would you like to go out? Você gostaria de sair? Uma pergunta, ok. Or, you would rather stay here? Ou você gostaria de ficar aqui? Mas isso aqui, gente, é uma outra pergunta. Ó. Aqui é uma pergunta e aqui é outra pergunta. Então, aqui tem que ter estrutura de pergunta também. Então, ó, you would rather, tá errado. Deveria ser would rather, igual na primeira, ó. Porque ele tem que vir antes quando é pergunta. Então, a minha resposta correta é a letra A, ok?